but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. A man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Buenas noches. ¿Cómo están? Essa é uma casa espiritual, uma casa internacional, uma casa de nações. Então eu queria me jogar em pregar em espanhol, mas será que dá? E se não dá para entender, a equipe lá vai projetar aqui a tradução automática. Você já pode ir lendo e vai ser um tempo maravilhoso. Vocês estão bem? Amém? De verdade estão bem? Tudo bem aqui em casa? Abençoados? Glória a Deus. Eu estou tremendamente, como posso falar, estou emocionado, estou impactado, estou com uma sensação que não posso descrever. Quando eu cheguei aqui a essa cidade, eu já entendi que Deus tinha algumas coisas importantes para ser realizado. Eu agradeço muito ao Senhor porque esse tempo tem sido um tempo frutífero, de muitas conexões, mas são conexões que você entende que não é apenas uma conexão passageira, né? É algo que Deus está cultivando, é algo que o Senhor está conectando para um grande propósito. E eu tenho certeza que essa noite não é uma noite mais, não é uma noite de coincidências, mas sim de diocidências, de conexões divinas. E muito grato a todos. Grato pela vida do apóstolo Adriano, obrigado pela família, pela sua esposa amada que está lá atrás. Te amo muito, viu? Tenho um amor muito grande por essa família. Algo tremendo para ser gerado nessa cidade por meio de vocês. Amém? Estão prontos? Eu acho que vocês estão um pouco tímidos hoje. Não? Sim ou não? Não? Aqueles que estão felizes, digam amém. Aqueles que estão em vitória, digam glória a Deus. Aleluia. Que tremendo. Estou aqui com uma demanda muito poderosa. O Senhor, nessa viagem para o Brasil, me incomodou muito. Eu digo isso porque eu viajei para o Brasil com uma ideia de ministrar algumas mensagens que estavam no meu coração. Porém, dentro dessa caminhada, o Senhor de alguma maneira me incomodou muito para ministrar ao respeito de algumas coisas que têm a ver muito com o Evangelho do Reino. E eu nessa noite estou muito direcionado, me sinto muito instruído pelo Senhor para que nós possamos tocar alguns assuntos que serão não apenas relevantes, serão também transformadores para nossas vidas. Amém? Eu quero colocar algumas coisas em perspectiva. Na verdade, não se trata tanto de trazer novidades, coisas novas, ou algo que parece muito impressionante. A ideia inicial é que nós possamos ser edificados. Algo chama a minha atenção quando nós vemos o recorrido de Paulo na sua conversão. Na sua primeira fase, fala que
Paulo, nosso querido apóstolo Paulo, numa primeira fase, ele impressionava, ele impactava aos crentes. Quando ele abria sua boca, contava aquilo que ele tinha vivido, experimentado em Cristo no processo da sua conversão. Ele surpreendia, ele impactava. Diga comigo, Paulo, numa primeira fase, ele impactava, ele impressionava. Mas é a partir de Atos capítulo 13, quando ele recebe do Senhor o envio apostólico, a sua missão, a sua tarefa apostólica, é que daí em frente nós encontramos a palavra de que Paulo edificava a igreja de Cristo. Então nós estamos numa fase onde estamos saindo de certas coisas que apenas geravam um impacto, apenas geravam uau, que tremendo aquele culto, mas não gerava em nós uma transformação, não acrescentava a vida de Cristo em nós. Então nós hoje estamos vivendo e experimentando exatamente essa transição espiritual, onde nós estamos deixando aqueles rudimentos evangélicos de impacto, de culto de fogo, de culto de uau, que impressionante aquilo que aconteceu, e nós estamos transicionando a ganhar mais de Cristo. Levante sua mão nessa noite. Dá para entender meu portunhol? Levante sua mão, diga comigo, estamos aqui para que a vida de Cristo seja incrementada em nós. Faça isso mais pessoal, diga, para que a vida de Cristo seja incrementada em mim. Amém? Então, hoje eu quero começar a partir de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14 em frente. E lembre-se, a ideia dessa noite é colocar algumas coisas em perspectiva. Vamos falar a respeito de algo muito poderoso. Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos fazer uma pequena oração. Espírito Santo, te damos graças mais uma vez nesta noite. Obrigado pela unidade. Obrigado, Senhor, por termos um tempo tão rico de unidade, de abertura espiritual, para que tudo aquilo que está no teu coração seja hoje depositado em nós. Pai, edifica nossas vidas. Pai, nos direciona nessa noite e nos ajuda a entender um pouco mais aquelas coisas que já estão definidas e estabelecidas em Cristo Jesus. Pai, peço-te uma graça especial nesta noite para abrir a minha boca e ministrar com toda a liberdade, e que eu possa falar com palavras ungidas, direcionadas por Ti, e que também, Senhor, a Tua igreja possa ouvir com entendimento e com revelação. Amém e amém. Queridos, é muito interessante, e eu acho que todos nós sabemos que o Senhor, Ele começou seu ministério terreno falando de uma única coisa. Ele falava a respeito do reino de Deus. Ele começou ministrando, iniciou o seu ministério terreno anunciando um único mensagem, chamado o evangelho do reino. Todo o desenvolvimento ministerial que o Senhor teve aqui na terra foi unicamente para falar e para revelar os mistérios desse reino glorioso e poderoso. A prioridade do Senhor era justamente isso, que o receptor, aquele que ouvia, aquele que estava escutando, aquele que estava recebendo a palavra, pudesse compreender essa dimensão gloriosa
esse nível espiritual, onde ele desejava de alguma forma que aqueles crentes pudessem experimentar, chamado o reino de Deus. Diga comigo nesta noite, me ajuda a ministrar, por gentileza. Diga: Jesus falava e ele pregava somente o evangelho do reino. Não havia então, amados, outra prioridade para o Senhor, senão unicamente revelar a realidade espiritual desse reino glorioso e eterno. Agora veja bem algo. Jesus estabelece algo assim como a lei da primeira menção. Eu tentei de fazer uma tradução para isso, mas não sei se dá para entender, Adriano. A lei da primeira menção é quando alguém inicia algo e estabelece, digamos assim, uma primeira regra, um fundamento. Isso significa que a partir dessa lei da primeira menção, todas as coisas que comecem a acontecer depois, que se manifestem depois, precisam encaixar, precisam se alinhar àquilo que foi dito ou que foi estabelecido no início. Isso é a lei da primeira menção. Quando o Senhor começa seu ministério terreno, a lei da primeira menção é o anúncio do reino. Ele estabelece uma única mensagem, uma única substância, que é o evangelho do reino. E então essa lei da primeira menção vai a definir uma rota, vai a definir um mapa, um caminho. E tudo aquilo que irá a se manifestar depois precisa o quê? Precisa ter uma coerência, precisa se ajustar àquilo que foi estabelecido no início. Então diga comigo mais uma vez nessa noite: Jesus pregou e anunciou o evangelho do reino. Diga comigo: isso é a lei da primeira menção. Então não há nada, amados, que fuja dessa lei, que fuja disso que foi já estabelecido. Queridos, isso faz toda a diferença. E eu acrescentaria mais: isso faz todo sentido com aquilo que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando ele disse: primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Serão acrescentadas. Diga comigo: primeiramente preciso o reino. Está entendendo isso? Primeiramente, chama minha atenção poderosamente essa expressão, porque essa palavra vem do grego proton. Primeiramente é exatamente, perdona que fique tão redundado, né? Primeiramente é a mesma expressão que Paulo utiliza quando ele fala dos 5 ministérios, lá em 1 de Coríntios, quando ele fala dos ministérios, dizendo: primeiramente Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, e vai fazendo aquela lista daqueles que fazem milagres, daqueles que são colaboradores, daqueles que ajudam, daqueles que repartem, enfim. E Paulo utiliza exatamente a mesma palavra, que é primeiramente. Diga comigo: é a palavra proton. E a palavra proton define uma ordem. Define uma ordem de edificação. Porque a palavra proton define que o que é primeiro precisa ser identificado, para que você não coloque aquilo que é primeiro como se fosse segundo ou como se fosse terceiro lugar. Nós temos acá o privilégio de estar entre uma família que tem grandes arquitetos, grandes construtores. Então a gente não pode, de alguma forma, não pode falar alguma besteira aqui, né? Nós sabemos que quando você vai edificar uma casa e quando você vai edificar um prédio, a gente não pode pensar que os alicerces, os fundamentos
irán en un tercero, en un cuarto, en un quinto lugar. Os alicerces e os fundamentos precisam estar no primeiro lugar. E também você não pode pensar em que você vai construir algo de grande envergadura, algo de 3, 4, 5 pisos, se os seus fundamentos eles não estão devidamente edificados para isso. Então a palavra proton, primeiramente, é isso que está revelando para nós, que há uma ordem de edificação e que a gente não pode colocar o primeiro como terceiro, como quarto ou como quinto. Primeiramente é o entendimento, é a revelação, é a iluminação dessa dimensão gloriosa do Evangelho do Reino. Se nós caminhamos por essa rota, todas as coisas, como Jesus falou, buscar primeiramente o reino de Deus, e todas essas coisas, as demais coisas, serão simplesmente acrescentadas. Então o Senhor diz que nós, como filhos entendidos, se estamos caminhando na rota correta, se estamos nos alinhando ao entendimento do reino e do evangelho do reino, a gente não estará desesperados caminhando e buscando por um sinal, buscando por um milagre, buscando por uma porta aberta, porque as coisas automaticamente irão se alinhar quando nós estamos na rota correta. Está entendendo isso? Diga comigo, primeiramente. Primeiramente, então, é a palavra proton que define um modelo de edificação. E isso, amados, faz muito sentido com aquilo que nós hoje estamos vivendo. Veja bem, ser crente, amados, não é suficiente, porque até os demônios creem e tremem perante a sua presença. Há uma agenda espiritual da parte do Senhor, há um mover do Espírito que não está sendo promovido por um homem, que não está sendo promovido por um grupo de homens que estão fazendo uma nova maneira de fazer igreja. Não é uma agenda humana, não é uma agenda terrena, é a agenda do Espírito do Senhor, que está trazendo a seus filhos para o lugar onde nós nunca devíamos ter saído. Deus está tirando os seus filhos daquilo que parece Cristo, mas não é Cristo, para nos estabelecer novamente no lugar onde nós nunca devíamos ter saído. Que Cristo seja o nosso fundamento. Amém? Levante suas mãos nessa noite. Diga comigo: Espírito Santo, toma minha vida e me ubica, me estabelece novamente na rota correta. Espírito Santo, nós declaramos a tua graça, nós declaramos a tua palavra, nós declaramos o teu governo, e nós declaramos, Espírito Santo, que estamos voltando a tua rota, aquilo que você estabeleceu desde o início em Cristo Jesus. Então quero que você entenda algo, amados. Se nós retornamos aquilo que foi já estabelecido em Cristo, garanto para você que você não sairá desesperado buscando um sinal, que você não vivirá sua vida procurando onde há um milagre para que eu possa atingir alguma coisa. Você estará na rota correta, aleluia. E quando você está na rota correta, como marca o GPS, você sabe perfeitamente onde ir, você sabe perfeitamente onde andar, você sabe perfeitamente em qual rua você precisa virar para a direita, você precisa virar para a esquerda, porque o Espírito Santo começa a tomar controle absoluto das nossas vidas, da nossa emoção, e o nosso ser integralmente é transformado pelo poder do reino de Deus. Alguém diz amém essa palavra? Aplauda ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia.
por isso a prioridade do Evangelho, ou a prioridade, é exatamente anunciar o reino de Deus. O reino de Deus nos fala de um âmbito onde nós somos conduzidos plenamente e somos transformados para que as coisas que de fato já foram estabelecidas em Cristo antes da fundação do mundo possam ser manifestadas em nós. Quero que você compreenda isso no seu espírito. Quando a gente apenas se torna um ministro de um evangelho separado do reino, um evangelho de boas notícias, um evangelho que sempre tem algo bom para te falar unicamente, nós corremos um perigo muito grande, porque nós podemos ter muitas pessoas salvas, mas não transformadas. Porque é isso justamente o que gera o poder do reino. O poder do reino nos tira de um âmbito onde nós não podíamos sair pela nossa própria conta, que é o âmbito das trevas. Paulo fala isso com muita exatitude lá em Colossenses capítulo 1. Diz que ele nos transportou de um âmbito de morte, do governo das trevas. Irmãos, a gente humanamente não podia sair de ali. A gente não tinha condição nenhuma de fazer alguma coisa para nós sair desse âmbito. E essa é a grandiosa obra de Cristo. A grandiosa obra de Cristo não é apenas resumida em que Ele toma um cara que antes era muito ruim e agora o tornou bonzinho. A grandiosa obra de Cristo não é apenas que Deus está mudando certas atitudes. O cara antes era errado, agora está melhorando. Não é assunto de atitudes apenas. A grandiosa obra de Cristo é a operação de ressuscitar mortos. Estando todos nós mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2 vai dizer isso, que nós estávamos onde? No pecado apenas, na bebida apenas, na balada apenas, em pensamentos errados apenas. Não, a palavra diz que estávamos mortos, biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos, porque aquilo que de Cristo foi depositado em nós, produto do pecado e produto da transgressão, foi tirada de nós. Então a nossa mente foi entenebrecida, os nossos sentidos foram opacados, o nosso DNA já não era mais o DNA de Cristo. Houve uma alteração absoluta e profunda em todo o nosso ser. É por isso que você vai ver, por meio da revelação do Espírito, que o Senhor, Ele está mais focado em que você possa crescer no ser, muito mais que no fazer. Efésios diz que para que sejamos conformados, desculpa, isso está em Romanos capítulo 8, para que sejamos conformados conforme a imagem do Filho. Se você começa a ler as Escrituras de uma maneira, com uma óptica muito mais pontual, muito mais definida, você vai notar que Deus não está preocupado muito com o que você faz e com o que você tem. Ele está muito mais preocupado em que você possa crescer no ser integral. Porque foi o nosso ser integral que foi alterado, que foi destruído por causa da transgressão do homem. Lá mesmo em Efésios capítulo 2, Paulo diz que por natureza éramos filhos da ira. Então era um assunto de natureza.
não é um assunto de maquiagem, não era um assunto apenas de colocar uma maquiagem para que você fique mais bonitinho e parece que tudo está melhorando. Era um assunto de natureza. Por natureza éramos filhos de quê? Filhos da ira, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, afastados de Deus, longe de Deus, nossa mente entenebrecida, mortos em delitos e pecados. Veja bem, isso significa dizer nada de Cristo podia fluir em nós. Diga comigo, era um assunto de natureza. Eu quero mostrar uma coisa aqui. Eu quero mostrar que é o poder do reino de Deus, do evangelho do reino, que tem a autoridade, que tem o poder supremo de tomar tua vida e tirar tua vida desse âmbito de trevas, desse âmbito de escravidão, desse âmbito de oscuridade e te transportar a uma nova realidade. E essa nova realidade, esse novo âmbito, chama-se o reino soberano de Cristo. Oh, aleluia! Então veja bem, você estava lá, mas agora você já não está mais aí. Está entendendo, igreja de Cristo? Você antes estava ali, mas agora você não está mais ali. Agora você foi transportado a uma nova realidade. E essa era a dinâmica. Isso é o que Cristo queria revelar. Que na dinâmica espiritual do reino de Deus, as coisas seriam transformadas desde a sua raiz, até que você pudesse gerar todos os frutos que foram estabelecidos antes da fundação do mundo, por meio de Cristo Jesus. Alguém acredita nessa palavra? Oh, aleluia! No livro de Atos, capítulo 1, diz que depois da sua ressurreição, o Senhor se apresentou perante os seus discípulos com provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu por 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Ou seja, o Senhor inicia seu ministério falando do reino. Todo o seu ministério trata-se do reino. E quando ele ressuscita com provas indiscutíveis de que ele tinha ressuscitado, estava vivo. Por 40 dias a fala continua sendo a mesma. O reino. O reino. Fale para quem está do seu lado: está pronto para começar a viver na dimensão do reino? E se está ficando dormido, faça um torniquete. Sabe que é um torniquete? Faça um torniquete nele. Estás pronto para começar a viver na dimensão do reino? Ei, aleluia! Queridos, e a pergunta surge aqui, claro, porque se para Jesus era imperativo o anúncio do evangelho do reino, por que para nós já não é mais? Porque para muitas comunidades que dizem ser cristãs, o evangelho do reino já não é mais a prioridade. Porque, amados, nós não estamos falando apenas de uma retórica. Já ouviu falar os crentes? Fala muito de reino, mas a pergunta é até onde eles compreendem realmente onde eles estão parados. Mas a pergunta é até onde eles experimentaram a substância do reino que transforma as coisas. Porque Jesus não se importava com que os crentes, aqueles receptores, tivessem uma linguagem de reino. Não era isso. O que o Senhor queria era muito mais transcendente. Ele queria que eles pudessem experimentar a substância transformadora do evangelho do reino. Então não se trata apenas de uma linguagem, de uma expressão de reino, sino que você possa ter a experiência viva, a experiência real com aquela substância que transforma as trevas em luz, a morte em vida. E eu acredito que aqui nessa cidade há um remanescente.
há um remanescente que já não está tão preocupado pela placa, que já não está tão preocupado pela denominação, que já não está tão preocupado pelas coisas que irão falar de nós, senão que estão abraçando a verdade eterna, e essa verdade eterna está se transformando neles uma substância que está gerando vida, e está gerando vida na abundância. Aleluia! Está impactando o coração daqueles que estão hoje sedentos de ouvir a palavra do Evangelho de Cristo, que já se cansaram com estruturas, com liturgias, com assuntos humanos e terrenos. Não, que estão sedentos para poder escutar e estão prontos para que se levantem poderosamente para ouvir essa mensagem de glória. Porque uma forma humana, irmãos, é insuficiente para gerar a transformação que Cristo deseja. Não se trata de uma fórmula humana. A gente está cheio de formas. Passo 1, passo 2, passo 3 para você ser vitorioso. Passo 1, passo 2, passo 3 para atingir isso, aquilo e todas as coisas que nós já temos por herança. Eu também. A vida em Cristo é isso, é vida em Cristo. Paulo, ele nunca pregou de vida cristã, ele pregou vida em Cristo. E isso então nos posiciona numa plataforma diferente, porque não se trata de algumas coisas humanas, regra 1, regra 2. Irmãos, santidade nunca se deu por uma regra humana. Santidade nunca se deu porque o pastor falou que era semana de consagração. Não, não é isso não, meu irmão. Não é semana de consagração, nem são os 3 passos para que você seja mais santo. Era um assunto de natureza. Você estava nas trevas e você herdou uma natureza corrupta, e da mesma maneira você foi tirado de lá. E agora há uma nova substância, e uma nova vida, e uma nova natureza que está dentro de você e está te governando. E entanto o crente seja crente, porém ignorante daquela substância que habita nele, que é o Cristo ressuscitado, nunca poderá expressar santidade. Vou repetir isso. Entanto o crente seja crente, mas não cresça na realidade de vida que agora carrega no Espírito, esse Cristo ressuscitado que agora habita nele, esse crente não sabe o que tem, onde está e de onde foi tirado. Está entendendo isso? Esse crente não sabe o que tem, onde ele está e de onde ele foi tirado. Então o cara não sabe o que vai expressar, não sabe o que caminha somente por regras, porque o pastor disse. Não é porque o pastor disse, não é porque o apóstolo disse, é porque hoje estamos em uma nova posição, em uma nova realidade. O evangelho do reino, ela é evidência de salvação, é evidência de transformação, é evidência de renovação que nos estabelece numa nova realidade. Então Paulo diz, dando graças ao Pai. Estou falando de Colossenses 1, a partir do versículo 12 aproximadamente, dando graças ao Pai que nos tornou aptos para participar da herança dos santos na luz, aquele que nos livrou da potestade das trevas e nos transportou ao reino do seu amado Filho, dando graças ao Pai, porque Ele não nos fará, Ele nos fez aptos para participar. Quem te falou que você não podia entrar? Quem disse para você que você precisa de passo 1, passo 2, passo 3 para entrar? Você já está parado no pacto eterno. Eu disse nessa noite, você já foi cimentado no pacto eterno.
e em ti habita exatamente a mesma substância que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, agora está operando em ti, dentro de ti e através de ti, e essa substância é a que te tirou do âmbito das trevas, onde há ignorância, onde há heranças de morte, onde há cegueira espiritual, e agora você está onde? Estabelecido no reino do seu amado Filho. Efésios capítulo 2, versículo 3 em frente, diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como vosotros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Veja bem, Paulo faz uma divisão. Ele diz: antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Assunto de natureza. Você não pode pretender pegar o leão e falar para o leão: amanhã, a partir de amanhã, você agora vai ser vegetariano. Será que dá certo? Quanto vai durar o coitadinho desse leão? Quanto que vai durar? 24 horas. Essa era a fórmula antiga para gerar santidade nos homens, nos crentes. A partir de amanhã você vai ser vegetariano. Uma regra nova do pastor. Assunto de natureza, irmãos. E o princípio da natureza é que o quê? Todo ser vivo se expressa e se manifesta pela lei de vida que ele carrega. Há uma lei operando dentro de você, e essa lei em todo ser vivo se expressa, é produto da sua natureza. Está entendendo isso? A lei define o que você expressa, o que você é, o que você se reproduz, em que você se reproduz. Mas Paulo já deixou muito claro isso lá em Romanos capítulo 8. Diz que a lei, levante suas mãos, diga comigo: há uma nova lei operando em mim. Paulo diz que a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. É aí onde opera a obra de Cristo, não é numa imposição humana de regras e de leis e de regramentos de uma denominação. Não torna crente frutífero dentro do propósito. Dentro da denominação, sim. No propósito, não. É essa lei que agora opera em ti. É essa lei que te livrou da lei do pecado e da morte. Veja bem, gravidade zero. Quanto tempo você fica com o braço assim extendido? 1 hora, 1h30? Menos. O pastor Adriano fala que menos. Faça um intento, faça. Quanto tempo você ficaria assim? Meia hora, 20 minutos,
Depois começa a tremer. Sabe por quê? Gravidade zero, você já sabe. Porque a lei da gravidade puxa. Exatamente o que Paulo está dizendo. Você quer fazer na sua força, a lei do pecado e da morte vai puxar de você sempre. A lei da gravidade vai te tirar de novo para baixo, para fazer exatamente o que desagrada a Deus. Porém, precisamos crescer na nova lei de vida em Cristo, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Quando essa nova natureza começa a crescer em você, e você começa a ser iluminado naquilo que você já tem, naquilo que você já carrega em Cristo Jesus, irmãos, por si só você vai manifestar. Cristo em nós, diga comigo, Cristo em nós, Cristo em mim, a esperança de glória. Cristo precisa se tornar minha vida por dentro e meu jeito de viver por fora. Cristo precisa se tornar minha vida por dentro e o meu jeito de viver por fora. Tudo que eu expresso por fora é Cristo governando dentro de mim. Então, quando você, amado, começa a crescer nessa nova natureza de vida em Cristo Jesus, você já não precisa falar para os crentes o que você precisa fazer, o que você supostamente tem que fazer e supostamente você não tem que fazer como crente, porque essa vida que está dentro de você agora se torna o teu governo, aquele que está te conduzindo em todos os sentidos, em todos os âmbitos da tua vida, seja nos teus negócios, seja na tua família, seja no ministério, seja como um simples cidadão. Você sabe que há uma lei de vida agora que opera dentro de você, e isso está te governando plenamente em todos os sentidos. Não tem que aparecer teu pastor ali no particular para te falar, supostamente você não precisaria fazer isso, porque Cristo dentro de mim agora está governando todo o meu ser. E algo que não acabei de falar: quando você começa a crescer no ser, muito mais que no fazer, seremos então muito mais frutíferos no nosso fazer, conforme o seu propósito. Mas olha, a religião nos ensinou que é mais frutífero, a ganhar tudo. Vamos fazer uma conferência para os crentes sejam conquistadores, para que conquiste tudo. Conquiste a cidade, conquiste lugares de preeminência, conquiste lugares de influência. Nos ensinaram a conquistar tudo, mas ninguém nos falou, ninguém nos ensinou a ganhar a Cristo, que é por quem foram criadas todas as coisas. Nos ensinaram a ganhar coisas, mas ninguém nos ensinou a ganhar a Cristo. Ai, ai, ai. E é isso que o Senhor está realizando no nosso meio. Vou falar o que eu escutei, gostei muito, por isso quero replicar. Como se um novo êxodo estivesse acontecendo, nos tirando de tudo aquilo que parece ser Cristo, mas não é Cristo. Nos tirando de tudo aquilo que parece piadoso, mas não é piadoso. De tudo aquilo que parece ser a vida do Senhor e não é a vida do Senhor. Há um novo êxodo acontecendo, e Ele nos vai tirar desde o mais profundo do nosso ser tudo aquilo que parecia ser Cristo, mas não é Cristo. Eu profetizo: essa casa será iluminada
que essa casa será sacudida, que essa casa será estremecida pela voz do Espírito Santo. E aleluia, e uma rota espiritual será estabelecida nesse lugar, de maneira que o Senhor irá a nos tornar cada dia mais frutíferos, não num modelo particular, não numa coisa humana, não, nada disso, sino exatamente naquilo que Ele estabeleceu em Cristo antes da fundação do mundo, para que nós sejamos essa luz, para que nós sejamos essa verdade, para que nós sejamos a expressão viva desse reino eterno. Alguém diga amém e aplauda ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Por isso que o Senhor, quando Ele começa a ministrar sobre o Evangelho do Reino, a primeira mensagem dele não foi de santidade. Ele começa a pregar o Evangelho do Reino, dizendo: o tempo está cumprido e o Reino chegou. E Ele não começa a oferecer nem palavras proféticas, nem assuntos de, sabe, vocês sabem muito mais do que eu, nem um evangelho de ofertas e de demandas. Oferta, procura oferta. Sua mensagem não foi: venha e receba o seu milagre. Sua primeira mensagem não foi: venha que eu te profetizo. Ele estabelece uma demanda e um imperativo. A lei da primeira menção registra que o Senhor começa a anunciar o Evangelho do Reino, dizendo: o tempo está cumprido, o Reino chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Para abraçar a glória do Evangelho, oh aleluia, aqueles que recebem a verdade de Cristo precisam mudar sua mente e ativar a sua fé. Sua primeira mensagem não foi de salvação, sua primeira mensagem não foi de igreja, ou falando da igreja. Arrependei-vos. Metanoia. Metanoia. Eu quero deixar algo muito mais exato, pastor Adriano. Metanoia não é apenas mudar pensamentos, porque isso seria humanismo, metafísica. Não é apenas mudar pensamentos. A palavra metanoia é mudar de mente. Isso significa dizer o quê? A natureza que governa a tua mente. A natureza que governa a tua mente. A religião coloca uma maquiagem. Você fica bonito por fora, por dentro é a mesma coisa. As estratégias humanas que Paulo diz lá em Efésios, aquele espírito que nos conduz ao erro, nos vende o mesmo produto com um pacote diferente por fora, mas por dentro é a mesma piada. Mas o reino de Deus não funciona assim. Cambia, muda a tua mente. Sabe quando Paulo diz lá, tão conhecido, Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis a este século, senão sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que comproveis, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você lembra disso? Transforma. A palavra é ir além da forma. Mas a pergunta é: quem estabelece essa forma? Primeiro Paulo diz: não aceite a forma do mundo desse século. Aí o espírito predominante num tempo estabelece uma forma de pensar, uma forma de viver, uma forma de agir, uma forma de você se autodefinir. Sim? E Paulo diz:
esse modelo terreno não seja amoldado a esse molde, a essa forma terrena. Por isso Paulo faz o apelo: seja transformado por meio da renovação do nosso entendimento. Sabe por que há pessoas que não conseguem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não é por falta de revelação, é por falta de transformação. Não é porque faltou o culto do domingo. Não há um compromisso no âmbito de transformar. Transformação é frontal aos nossos pensamentos, estrutura, natureza que governa minha mente. E a renovação é aqui atrás. É no espírito, na minha maneira de entender. Transformação é frontal, é um choque. Estruturas. Renovação. Mas há uma agenda do Senhor. Mas há uma agenda do Senhor. Está direcionada a esses remanescentes. A esses remanescentes. Novamente, ele disse, Marcos 4:30: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor das sementes que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Número 1, isso nos mostra o poder e a dinâmica transformadora do reino de Deus, mas nos mostra também essa semente que representa a engenharia da vida que está dentro dela, que não é percebida, que não é entendida. Como é possível que haja uma engenharia tão poderosa e tão gloriosa dentro de uma pequena semente? Tudo está ali já definido. Tudo está ali já definido. Qual será o tamanho da árvore? Quantos frutos dará? E nós fomos ensinados ao contrário. Tem frio, né? Nós fomos ensinados ao contrário. Nós admiramos a árvore quando está grande. Uau! Eu sempre sabia. Sempre soube. A dinâmica transformadora do reino. Está enxergando o que não tem aparência, o que não aparece. Mas olha, o Pai, Ele sente o cheiro da forma de Cristo. A única imagem que Deus reconhece é a imagem de Cristo. A única imagem. Por isso, para Paulo, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para que sejam conformados à imagem do seu Filho. Por que é importante a transformação? Porque estou sendo levado a essa forma que o Pai reconhece. Porque eu preciso de transformação e renovação? Porque herdamos uma forma errada e uma imagem errada. Agora nós estamos sendo, falei em espanhol, agora nós estamos sendo descascarados, tirados do velho, de uma velha forma, de uma velha imagem, e estamos sendo improntados na imagem de Cristo. Você se lembra do Antigo Pacto, Velho Testamento? Veja bem, não sempre
aquele que era primogênito, Deus o reconhecia como tal. Por exemplo, José, 11º filho, número de sacrifício. José, número 11, não foi o primogênito, mas sobre ele se manifestou o governo da palavra. Ele chegou a ser o que você sabe que ele chegou a ser, porque Deus, Ele sente a forma de Cristo. Por isso que José era um tipo de Cristo, e manifestou o que? Uma pequena expressão da vida só é manifestada no governo, na expressão de governador, da mesma maneira como Moisés se expressou uma expressão de libertação, um libertador, um profeta. Abraão, pai de multidões, pai da fé, expressões dessa vida em Cristo. Lá era sombra, tipo, hoje está sendo formado dentro de nós. Tudo aquilo que no passado era sombras e algumas pessoas manifestavam, hoje nós. Levante suas mãos, diga comigo: hoje nós, como igreja, carregamos a plenitude daquele que é o tudo, em tudo e em todos. Diga comigo mais uma vez: nós temos a plenitude de aquele que é o tudo, em tudo e em todos, o Cristo Todo-Poderoso. Alguém pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Oh, aleluia! Então há uma ordem terrena e uma ordem celestial, e é justamente por meio da transformação e renovação que nós estamos sendo modelados a essa forma celestial. Cristo faz uma divisão entre as coisas terrenas, que são mencionadas como velhas, e as coisas novas, que são mencionadas como celestiais. As coisas velhas são terrenas, as coisas novas são celestiais. Em Cristo Jesus, duas naturezas diferentes. As velhas terrenas se desgastam, são corruptas, vão se degradando, se desgastando, e as coisas celestiais, as coisas novas em Cristo, permanecem para sempre e se manifestam com poder e autoridade em Cristo Jesus. Quero que você fique de pé nesta noite. Feche seus olhos por um minuto. Se você puder levantar suas mãos e dar graças a Deus nessa noite. Oh, aleluia. Te damos graças, Senhor, porque tu, Senhor amado, nos recuperaste do despropósito e nos estabeleciste no teu propósito. Te damos graças nesta noite. Queremos te agradecer nesta noite, porque nós percebimos, Senhor, que há algo poderoso e grande que começa a se manifestar na nossa caminhada. Que você começa uma vez mais a estabelecer as conexões corretas, as pessoas corretas, para que aquilo que você nos encomendou seja realizado de início a fim, no nome poderoso de Cristo Jesus. Em Cristo estamos tomando a forma correta. Você pode levantar suas mãos. O grupo de oração me acompanha um minuto. Oh Senhor Jesus, te damos graças. Oh Senhor,
fazer declarações proféticas nesta noite, estabelecendo, Senhor, essas verdades eternas e gloriosas em Cristo Jesus, coisas que estão acontecendo já e estão operando já em nossas vidas, no nome poderoso de Cristo Jesus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Pois Você pode declarar isso? Poder, a glória sempre.
poder e Autoridade. tua é a glória. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre, sempre. Teu é o reino teu. Essa casa declara o teu reino. Essa casa declara a tua autoridade. Essa casa declara a tua soberania sobre essa cidade, sobre essa geração, sobre São Paulo. Declaramos, Senhor, que há um remanescente que se levanta com autoridade, com entendimento, com sabedoria, anunciando o evangelho do reino, anunciando as virtudes daquele que nos tirou de trevas a sua luz admirável. Uma geração que se renova dia após dia, uma geração que está sendo transformada pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua palavra, que experimenta dia após dia a substância real do reino de Deus. Uma igreja que é a solução, porque não há solução na terra para essa terra. A solução para essa terra está nos céus. E é por isso que nós somos embaixadores do teu reino, porque a tua igreja traz a realidade das coisas superiores, das coisas eternas, das coisas celestiais, que em Cristo são um fato. A realidade daquele Cristo soberano e poderoso, aquele Cristo que é a palavra viva, que transforma cidades, que resgata uma geração e que a estabelece no reino. Por isso essa casa não se cansa de falar: tua é a glória, tua é o poder. Reino, reino, reino. É o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Glória pra sempre.
Veja bem, igreja. Fique como testemunha. Quantos falanges nós temos? 3, 6, 9, 11, 12, 14, 14, 28 tempos. Eclesiastes. Se lembra de Davi? Ele adestra minhas mãos para a guerra. Os meus dedos tenha para a luta. Ele me dá poder para administrar os 28 tempos da terra. Ele me capacita para que aquilo que já não foi fique atrás. Que há de ser, seja administrado, seja cuidado, seja projetado. Que a agenda do Espírito se abra no nome poderoso de Cristo Jesus. E que aquilo que já foi definido e estabelecido se cumpra no nome de Jesus. Tem sido um tempo para administrar, tem sido um tempo para aprender, tem sido um tempo de chorar, tem sido um tempo de deixar muitas coisas para trás. Mas o melhor tempo é quando nós nos estendemos para frente para alcançar o supremo chamamento, que é celestial, eterno em Cristo Jesus. Que esse tempo venha com abundância, que esse tempo venha com provisão, que esse tempo venha com grandes sinais, que esse tempo venha com prodígios, com manifestações gloriosas de algo que não vem de fora, que já está dentro de nós e que agora começa a se manifestar. Que venham as pessoas que o Senhor marcou para esse tempo, esses homens, essas mulheres que irão acrescentar, que irão afirmar, que irão direcionar pelo Espírito aquilo que o Senhor já entregou sobre a vida de vocês. No nome poderoso de Cristo Jesus. Estenda suas mãos para cá e diga comigo: Pastor Adriano, estamos contigo. Somos um único corpo. Diga, só um corpo para avançar naquilo que o Senhor depositou sobre tua vida. Porque nós sabemos que o que você tem não é dos homens, é de Deus. E nós honramos o que vem de Deus. E reconhecemos que a palavra do Senhor habita em ti. E estás nesta cidade para ser luz e ser um pai de uma geração que ama a palavra viva de Cristo. Diga comigo: estamos na unidade do Senhor e declaramos o teu reino e declaramos a tua autoridade no nome poderoso de Cristo Jesus. Igreja, levanta tuas mãos. Pai, graças te dou nessa noite, desde o mais pequeno até o maior. Declaro a tua graça, a tua provisão, a tua prosperidade que já foi depositada em nós de forma abundante, como tua palavra o declara. Obrigado por essa casa espiritual, obrigado pelos teus filhos, obrigado por aqueles que estão hoje e aqueles que irão se sumar amanhã. Obrigado, Senhor, porque você tem um remanescente em cada cidade e Arujá não é a exceção. Há de levantar, Senhor, aqui, há de levantar uma geração poderosa, grande, frutífera, que ama a tua palavra e expressa o teu reino de agora e para sempre. Amém
e amém. Alguém pode aplaudir ao Senhor?